Rússia é acusada de derrubar drone dos Estados Unidos em território internacional, no espaço aéreo internacional, sob o Mar Negro. Além disso, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, cresceu, mas em uma taxa menor do que no último mês. O TikTok, por sua vez, tem ameaça concreta, através de um projeto de lei bipartidário nos Estados Unidos, de não mais ser ofertado, não mais poder ser utilizado nos Estados Unidos. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, eu sou doutor em Relações Internacionais e hoje eu vou falar sobre esses temas. Bom, os Estados Unidos e a Rússia, na verdade, são os grandes protagonistas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Desde o final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, há um crescimento, uma expansão da OTAN. Pelo lado da Rússia, isso é visto como uma ameaça existencial. Pelo lado dos Estados Unidos, isso é visto como um hedge, como uma segurança contra possíveis ataques da Rússia, possível ameaça que a Rússia possa exercer, possa ter contra os países da União Europeia. Estados Unidos e a União Europeia têm essa aliança militar chamada OTAN, que vige desde o final da Segunda Guerra Mundial, e dentre as teorias das relações internacionais havia algum consenso, ou pelo menos se dizia com bastante força, que após o final da Guerra Fria a OTAN deixaria de existir. Isso não aconteceu. A Rússia, por sua vez, estava combalida nos anos 90, logo após a queda do muro, e à medida em que ela foi ganhando mais poder, mais força e se parecendo um pouco do império que um dia ela já foi, consequentemente, ela se colocou contra e foi deixando cada vez mais vocal a sua oposição à OTAN, cada vez mais insatisfeita com a expansão que a OTAN estava sofrendo, e isso culminou em diversos eventos, como a Guerra da Geórgia, como a anexação da Crimeia e agora a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que está colocado aí nesse incidente do drone, em que um caça russo Su-27 ou Su-27 abateu um drone dos Estados Unidos, que é amplamente usado pelo mundo, o MQ Reaper, MQ-9 Reaper, na verdade, que, na verdade, não, o que aconteceu foi o seguinte: pelo que dizem, esse caça russo despejou combustível sobre esse drone e o drone ficou irreparável, foi obrigado a ser abatido, foi obrigado a ser derrubado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos acusa de ser um ato intencional, enquanto a Rússia diz que não é. Mas isso é uma fagulha da relação entre os dois países. Isso é uma fagulha do contexto complexo geopolítico que envolve OTAN e Rússia, Estados Unidos e Rússia. E a gente percebe que há uma escalada das animosidades, que de fato a Rússia é um inimigo dos Estados Unidos, e da mesma forma a Rússia considera os Estados Unidos como um inimigo também, por estarem mandando armas e dando apoio institucional, apoio internacional para a Ucrânia, para os ucranianos. E, enfim, esse incidente também aconteceu perto da Crimeia, né, relativamente perto, que é um território que, não importa a negociação de paz que aconteça, vai continuar com a Rússia, pelo menos a Rússia vai até o limite para continuar com esse território. E sem falar na região de Donbás e as Mariupol, né? O que faz ali, costeia o sudeste da Ucrânia e o Mar de Azov, claro. Bom, mas a gente vai acompanhar o que vai acontecer nos próximos episódios. Claro que esse incidente não tem nada de ao acaso, isso não foi um acidente. Há uma provocação mútua. Ambos os lados aí têm interesse de alguma escalada ou de desestabilizar o inimigo, porque há diversos mecanismos hoje em dia para você vigiar aeronaves, você vigiar o espaço aéreo, equipamentos como VTMS ou outros equipamentos que fazem esse tipo de localização, sabem exatamente o que está acontecendo no espaço aéreo. Então não foi nada de acidente e a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer, mas o saldo disso é que, de fato, há uma escalada e a gente vai ter que prestar atenção nesses movimentos de ambos os países. E, bom, o pior já está acontecendo, que é a guerra, mas nada tão ruim que não possa piorar de fato, né? Bom, sobre o CPI, ele cresceu, mas com CPI, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, né? Ele cresceu numa taxa menor do que se havia esperado, mas em linha com o que o mercado também já previa. Então, os analistas já tinham uma percepção de que 0,4% era uma taxa factível para o CPI crescer, com o bônus de que
As moradias não cresceram tanto, os combustíveis, energia elétrica diminuíram de preço e há um aumento nos preços de comida. E então a inflação, o núcleo da inflação, ele está numa taxa ainda bastante preocupante. O Fed vai se reunir dentro de alguns dias, né? E isso significa que há uma expectativa de aumento de taxa de juros, ou seja, continua a sequência, mas olhando mais para frente, que poderá haver uma reversão, né? 0,5 está fora da mesa. Só para a gente se situar aqui, hoje a taxa de juros nos Estados Unidos é de 4,5% a 4,75%. Opera numa banda que, aumentando mais 0,25%, vai para 4,75% e 5%. E isso significa que pode haver uma reversão, porque as taxas já estão sendo julgadas como muito altas pelo mercado, diversas assets já estão colocando isso, em meio a uma crise bancária, pelo menos até agora circunscrita, e a gente sabe que não é, mas o tratamento é que ela está circunscrita ao Vale do Silício, que é o Silicon Valley Bank, o Signature Bank, mas pode sim haver ainda um efeito extravasamento, porque os dados financeiros de diversas instituições agora estão sendo escrutinados nos mínimos detalhes, mas pelo perfil de operação dessas instituições que vieram à falência ou estão ainda numa situação crítica, é de se esperar que não haja o mesmo efeito do que em 2008. Pelo menos alguns esperam isso, né? Na minha visão, a gente tem que realmente esperar o pior. Não que o pior vai acontecer, mas essas instituições e o mundo das finanças, ele é muito interligado e é muito complexo. Há uma venda e compra de ativos enorme e nada impede que outra instituição tenha se contaminado também, como aconteceu com Lehman Brothers. A diferença é que o SVB Bank, ele era uma instituição que tinha 209 bilhões em ativos e o Lehman Brothers tinha 600 bilhões, né? Uma outra ordem de grandeza, mas nada impede que outras instituições tenham assumido os riscos que uma sequência de anos de juros muito baixos e um incentivo enorme para o mercado financeiro pegar risco, tenham infectado e possam ocasionar uma outra crise financeira. Agora, em relação ao TikTok. O TikTok é considerado como uma arma contra os Estados Unidos. Por quê? Hoje a gente vive num mundo em que os dados são centrais. Para dados, eles vão transmitir como as coisas estão, qual é o perfil do consumo, qual é, no futuro não muito distante, como é que é a eficiência das máquinas, como é que as ruas estão, como é que o tráfego no mundo está. Tanto os dados, Big Data, inteligência artificial, que a gente vê aí diversos mecanismos, como o ChatGPT e o Bing, né, daqui para frente vai também ter versões muito tecnológicas. Tudo isso a gente está vivendo um momento, né, que tudo isso é muito relevante. E a China que controla o TikTok, ela que é a dona, né, uma empresa chinesa e os Estados Unidos consideram que os seus 100 milhões de estadunidenses utilizando o TikTok dão essas informações e a China, obtendo elas, transforma num vetor de ameaça. A agenda está sendo tocada tanto por republicanos quanto democratas. Ambos consideram isso como uma questão de segurança nacional. Ou seja, o TikTok ele ameaça os Estados Unidos. O TikTok ele faz com que haja uma grande debilidade nos Estados Unidos em termos estratégicos. É muito fácil você acessar os dados das pessoas hoje em dia, que tudo exige dados, né? Tudo, a gente coloca dados na internet para fazer diversas operações, inclusive para lazer, uma infinidade de coisas. E o controle desses dados é central. Os Estados Unidos têm hoje em dia a infraestrutura de servidores a maior do mundo, só que a China não fica para trás, né? E, claro, até agora, concentrava-se nos Estados Unidos todo esse arsenal de informação do mundo inteiro. E ver que isso se reverte, né? Por mais que seja o TikTok, né? Que é uma rede social, que é de vídeos curtos e tudo isso, faz com que haja uma união de partidos que, entre aspas, são antagônicos, mas veem nessa questão algo central, que é a segurança do país. Não querer dar dados, não querer dar informação tão valiosa nos tempos de hoje para um país que é o grande rival no plano internacional dos Estados Unidos. O que pode ser feito com essa informação? O que essa informação pode render estrategicamente à China? Essa é a pergunta que se faz e as conclusões são que pode ser feito uma série de coisas. Para os Estados Unidos, em questão, pode
pode se influenciar, por exemplo, o eleitorado, pode haver algum tipo de iniciativa desonesta, né? Ou nesse sentido de traçar perfis dos estadunidenses, ou mesmo isso ser usado em algum tipo de guerra. Mas o fato é que, e repetindo, né? No momento em que os dados são tão relevantes, é natural se pensar que os Estados Unidos vai querer proteger o seu interesse não dando eles de graça para a China. Não dando informações dos seus cidadãos, de 1/3 da população, para outro país, que é quem é a China, né? Não é Brasil, não é Austrália, é a China. E está na fronteira da tecnologia, disputando com os Estados Unidos para ver quem vai ganhar essa grande guerra, essa grande disputa. E vale lembrar, né, como a gente sempre fala aqui, o grande rival dos Estados Unidos não é a Rússia, não é o Irã, é a China. É a China que trava essa grande divergência, esse grande antagonismo, e há pontos de fricção em diversos lugares do mundo, e a questão da informação também é uma delas. A tecnologia nem se fala, eu repito isso toda hora, mas a informação também. Os dados, a posse dos dados, eles são centrais e não vai ser diferente. Daqui para frente, cada vez mais essas iniciativas vão se multiplicar, e eu não me assustaria de ver países da Europa também adotando a mesma coisa, ou até aqui no Brasil, né? Porque a gente às vezes costuma se alinhar aos Estados Unidos. Por mais que nós estejamos no BRICS, a gente tenha parcerias estratégicas com Rússia, China, Índia, África do Sul, que é o âmbito dos BRICS, a gente pode muito bem adotar uma política dessa e achar que a China vai também roubar os nossos dados, porque o TikTok, assim como nos Estados Unidos, é muito utilizado por brasileiros. Mas, bom, por hoje era isso, né? Hoje é mais curtinho para falar dessas notícias e também colocar elas em perspectiva da política internacional. E eu espero vocês na próxima. Um abraço, até mais.